Nesta terceira e última parte, vamos aprender a colidir o pano com outros objetos e gerenciar o cache a fim de agilizar o processo de criação de animações físicas. No bloco Clot Collision, definimos as configurações de colisão do pano. O botão Quality define a qualidade da colisão do pano com outros objetos. Vamos deixar o valor padrão 2. Vamos agora criar algumas situações onde o pano possa entrar em colisão com o chão. Primeiro vamos criar uma situação errada, subindo o chão até colidir com o pano. Ok, podemos ver agora o pano colidindo com o chão. Porém, ao mudar o valor do botão Distance, um problema deverá acontecer. Isso mesmo, veja o pano invadindo o chão. A opção Distance configura a distância entre o pano e o objeto de colisão. O problema acontece justamente porque quando a animação da física começa no quadro 1, o chão já está invadindo o pano. Ao mudar o valor de Distance, o Blender tenta recalcular o cache da animação e acaba encontrando uma situação impossível, onde o pano está dentro do chão, resultando numa falha de cálculo. Vamos corrigir isso, criando uma situação correta. Movemos o chão novamente para baixo e faremos o pano abaixar até tocar o chão. No quadro 50, vamos abaixar o hook e aplicar essa nova posição no quadro-chave da timeline. Pressionando o Alt A, vemos a animação acontecer corretamente. Note que o pano parece flutuar sobre o objeto invisível. Essa distância entre o chão e o pano é justamente aquela que setamos no botão Distance. Vamos diminuir este valor novamente para 0.015 e pressionar Alt A. Agora, o pano está deslizando bem perto do chão. A opção Repel configura a força de repulsão quando o pano estiver chegando perto de se colidir. Repel Distance especifica a distância máxima para aplicar a repulsão. A opção Friction especifica a força de atrito entre o pano e o objeto de colisão. Ativando a opção Self Collision, o Blender irá calcular a autocolisão do pano. Ou seja, se o pano se dobrar, ele irá colidir consigo mesmo, impedindo que uma parte da malha invada a outra, causando uma falha na animação. Ao ativar esta opção em panos muito grandes, o processo de cálculo irá aumentar consideravelmente, por isso devemos utilizar esse recurso apenas quando necessário. Por exemplo, para fazer uma camisa no corpo de um personagem, não é necessário autocolisão, pois o corpo do personagem irá impedir que o tecido colida com ele mesmo. Já numa cortina ou no vestido fino, a autocolisão seria muito importante. No vestido, quando as pernas da mulher se moverem, o pano provavelmente entraria em colisão.
O mesmo aconteceria na movimentação da cortina, onde as dobras com certeza se chocariam. Para entender melhor, vamos criar uma situação onde possivelmente possa acontecer a falha no pano. No quadro 100, vamos escalonar o hook no eixo X para causar um efeito bem espremido no pano. Desativamos a opção Self Collision. Vamos tentar encontrar uma falha. No quadro 50, vamos baixar um pouco mais o hook para espremer o pano contra o chão. Agora, provavelmente, encontraremos uma falha. Aqui está ela. O pano está invadindo ele mesmo. Vamos agora ativar Self Collision e ver a mesma animação. Agora o pano não invade mais. Este espaço entre as dobras do pano é configurado no botão Distance da autocolisão. E por fim, Collision Group limita as colisões do pano a um determinado grupo de objetos. No bloco Cloth Field Weights, podemos determinar a influência que cada tipo de força terá sobre o pano. Por exemplo, podemos dizer quanto vento poderá empurrar o pano mudando o valor do botão Wind, ou então alterar a influência da gravidade através do valor do botão Gravity. Na opção Effect Group, podemos limitar a influência a um grupo de forças específico. Se o tamanho do pano for muito grande e as configurações exigirem muito, podemos gerenciar o cache no bloco Cloth Cache, a fim de diminuir o tempo dos testes que criamos. Nesta área de itens se encontra a lista de caches gerenciados.
Por padrão, existe um item sem nome. Vamos chamá-lo de cache na memória. Abaixo, podemos definir o número de quadros que serão gravados em cache, setando o quadro inicial e o final. Como nossa animação possui 150 quadros, vamos setar 150 aqui também. No botão de adição, podemos criar um novo cache e chamá-lo de cache no disco. Por padrão, todo o cálculo de física é armazenado na memória do computador. Ativando a opção Disk Cache, o Blender criará um diretório na mesma pasta onde se encontra o arquivo de projeto. Vamos dar uma olhada no nosso diretório de trabalho. Veja que só existe um arquivo fisicadepano.blend. Voltando para o Blender, ativamos a opção Disk Cache. E vamos dar mais uma olhada no diretório de trabalho. Agora existe uma pasta chamada Blend Cache Física de Pano. Dentro deste novo diretório, o Blender grava o cache com as informações de cada quadro da simulação. A vantagem disso é que podemos sair do Blender ou desligar o computador e os caches ainda estarão disponíveis, ao contrário dos caches gravados na memória, que se perdem ao fechar o Blender. Podemos ainda definir a compactação dos arquivos de cache. Por padrão, a opção No é selecionada, pois é a mais rápida. Light é uma compactação simples e Heavy é uma compactação mais demorada. Durante o processo de animação, podemos mudar os parâmetros de configuração do pano e ver a mudança em tempo real. Mas isso é útil apenas em animações simples, que não exigem muito processamento. O botão Bake gera um cache completo sem reproduzir a animação. Depois do cache gerado, basta pressionar Alt+A para visualizar a animação instantaneamente. Este método é bem mais rápido, mas não permite a alteração dos valores de configuração em tempo real. O botão FreeBake libera o método Bake para ser possível a alteração dos parâmetros em tempo real. Current Cache to Bake adiciona o cache já existente e ativa o Bake, impedindo que se altere os valores em tempo real. Calculate to Frame calcula o cache somente até o quadro atual. Bake All Dynamics calcula o cache de todos os objetos na cena que possuírem algum tipo de física configurada. Free All Bakes limpa o cache de todos os objetos na cena com física configurada. Update All to Frame configura o cache de todos os objetos da cena com física de pano somente até o quadro atual. Agora sabemos como utilizar o sistema de física de pano no Blender. Agora é só praticar bastante e aprimorar nosso conhecimento. Até a próxima e bons estudos!